Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, estou aqui para trazer mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo, né, com o nosso compromisso, o Flamengo que volta a campo amanhã, jogo importante, muito importante pelo Campeonato Brasileiro, né, para o Flamengo seguir, né, com essa força no Campeonato Brasileiro, mantendo essa liderança e ao lado ali do torcedor que vai, a gente está falando já de todos os ingressos esgotados, né, casa cheia. Tá todo mundo querendo assistir o Flamengo no estádio, né? O Flamengo tá num muito bom momento de grandes jogos recentes e a galera não quer perder essa oportunidade, então é casa cheia, lotação no Maracanã para enfrentar o Grêmio nesse domingo. E além disso, claro, né, a gente vai estar lá acompanhando, e eu já deixo o convite aqui para você acompanhar o nosso canal, estaremos com as lives lá direto lá do Maracanã, né? E além disso, também tem essa apresentação, né, oficial do novo patrocínio do Flamengo e que haverá algumas campanhas, né, vinculadas ao patrocinador, como por exemplo, vai ter bandeirão, né, que acaba sendo presenteado pelo patrocinador, aí vai ter uma ação, como já acontece, né, em outras oportunidades e tal. E tem se falado, né, e ontem na internet, então, era o que foi mais falado, tem se falado que o patrocínio, né, Casa de Apostas da Betano, né, nova patrocinadora do Flamengo, um patrocínio histórico ali, né, pelos valores e tal, ela vai vincular ali o seu nome ao Flamengo e vai contratar um atleta e vai pagar o salário desse atleta, que é uma estrela mundial, e aí esse jogador chega para o Flamengo como um presente da patrocinadora, onde a patrocinadora que tem o vínculo e a responsabilidade de pagar os salários e tal, e aí vai presentear o Flamengo, e que esse jogador, ele teria esse vínculo comercial com a empresa, sendo então um garoto propaganda para algumas ações publicitárias, mas jogando pelo Flamengo e tal, enfim. E aí ontem, na rede social, eu acho que os assuntos que mais eram falados e vinculados ao Flamengo era alguns problemas conjugais do Léo Pereira, né? E aí tava lá uma fofocada do caramba da ex-esposa, da atual, enfim, com o Léo Pereira, e esse assunto. E que o torcedor vê com bastante entusiasmo, né? Não se sabe ainda qual é o nome, é uma grande expectativa, aí tem várias teorias e tal, e aí entre os nomes falam, não, porque é uma estrela mundial, até Cristiano Ronaldo foi levantado, foi falado, porque aí uma parte da mídia, vocês sabem como é que é, né? Ela embarca na loucura e aí começa a ficar chutando um monte de nome, por quem acerta, quem emplaca no nome é aquilo, né? Aí até Cristiano Ronaldo, tipo, domingo vai anunciar Cristiano Ronaldo no Flamengo. Aí tem Dybala, aí tem Lucas Paquetá, por exemplo, né? E aí o Lucas Paquetá, enfim. O que aconteceria, né? Como é que as pessoas estão falando sobre isso? A empresa iria, né, bancar o salário desse cara e ia dar um presente pro Flamengo. Aqui, presente. Aqui, Flamengo, presente pra vocês. Patrocinador legal pra caramba. Só que aí vincula a imagem do jogador ao patrocínio. E o Lucas Paquetá seria curioso, pois o início da investigação, né, a origem da investigação do caso, ela começa com a Betano. Então vejam só, a própria Betano, que estaria então vinculada ao Lucas Paquetá, queria colocar o atleta, a imagem, seria a mesma que lá atrás, lá na Inglaterra, foi ela que deu o início, né, e aí prosseguiu na justiça esportiva sobre as denúncias e tal. Seria uma parada meio louca, né? Mas no mundo do futebol, cara, tudo é possível. Por mais absurdo que possa parecer, né? Mas tudo é possível. E aí a galera entusiasmada. Afinal de contas, vocês, estão ligados, né? Se amarram numa contratação, né? Vocês se amarram numa contratação. O torcedor se amarra numa contratação e tal. E aí quem tá pagando o salário, como não interessa. Se amarra numa contratação. E aí, principalmente quando vem contratação com essa pompa, né? Caraca, estrela mundial e etc. Cara, eu vou completamente na contramão nessa, me perdoa. Vou completamente na contramão nessa. Eu acho que vínculo de atleta com clube que é pago por uma empresa, cara, isso me dá... cheira muito a anos 2000, tá? E um método que é extremamente delicado e perigoso até. Ele chega a ser perigoso. Recentemente, no futebol, eu acho que tem diminuído, né? Os patrocinadores ajudam diretamente, né, a pagar o salário de alguns atletas, mas só que um caso, por exemplo, hoje, com esse vínculo, se eu não me engano, é só do Memphis. O Memphis é esse vínculo, exatamente dessa forma. O Corinthians contratou, mas quem paga o salário dele não é o Corinthians, e aí a empresa e o Corinthians precisa de ter uma proteção jurídica, porque caso não tem esse bem delicado nessa parte, aí o Corinthians assinou, mas é o caso do Corinthians, mas nos anos 2000 era comum. Alguns anos atrás, era comum o jogador ter vínculo com um patrocinador. Isso aconteceu com a Parmalat,
né? Vários jogadores do Palmeiras, eles eram da Parmalat até, e aí a Parmalat, né, tem o famoso caso ali do Cafu, né? A Parmalat contrata o Cafu, e aí o Cafu vai para o Parma da Itália, mas aí vai para o Palmeiras, tem vários casos assim, então enfim. Mas hoje no futebol brasileiro não tá tão comum assim, mas anos 2000 ele era assim. Não creio que a Betano daria um calote no Flamengo ou que ela contrataria um jogador e não teria condição financeira para pagar. Dentro desse mercado de apostas, que já está bem estabelecido, a gente está falando de cerca de 20 anos, e patrocinando clubes, grandes clubes, Real Madrid, Milan, já há 20 anos atrás, eu acho que ela é uma casa de apostas que já tem o seu mercado internacional bem estabelecido. Dificilmente iria quebrar de uma hora para outra, dificilmente. Mas, de qualquer forma, teria esse caso dela, então, contratar. Não me agrada, pois, primeiro, seria um interesse da casa de apostas de contratar um jogador, em aspas, presentear o Flamengo, e esse jogador se tornar uma espécie de um garoto propaganda da casa de apostas. Primeiro que a gente não tem como saber se esportivamente, mesmo sendo um atleta de nível, né, ele teria né, jogo no Flamengo. E aí fica já uma de interesses, né? Um cara que precisa jogar e para casa de apostas favorecer, um jogo ficar no banco somente não é legal, isso pode vir a acontecer esportivamente com qualquer atleta, já era esquisito. O primeiro caso, que você tem que estar judicialmente muito bem protegido, pois juridicamente acontece o seguinte: o atleta, por mais que seja contratado pela empresa e a empresa seja responsável pelo pagamento dos salários, você não sabe o que pode vir a acontecer, isso acaba impactando diretamente no clube. Era comum, isso também creio que, né, no Flamengo, mas enfim. Era comum antigamente, atletas que recebiam pela empresa recebiam seu salário. Atletas que recebiam pelo clube, o clube acabava atrasando, e aí pode ser meses, ou dias, ou semanas, e aí havia uma certa ruptura no elenco entre jogadores que recebiam, era comum isso acontecer. O Flamengo não, o Flamengo paga, então não teria, né, esse problema, mas de qualquer forma é um vínculo que também não... Mas, de todo modo, apesar de eu acho que o risco hoje ser muito menor envolvendo o Flamengo e a própria empresa, não me agrada esse tipo, e eu vou na contramão do entusiasmo, não me agrada esse tipo de contratação. Vincular uma contratação a uma empresa nos dias atuais, o Flamengo não tem a necessidade disso, eu acho que nesse caso, Betano, muito obrigado aí pelo, poxa, valeu mesmo, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais ações, um espaço aqui no CT, algo, entendeu, que de fato agregue, mas não envolva diretamente uma pessoa. Porque em elenco vocês sabem como é que é. E isso pode demandar para um curto prazo a necessidade de, em novas renovações, empresários de atletas se buscarem empresas. Isso pode acontecer. Ora, peraí, se o fulano vem pro Flamengo e aí a empresa, em aspas, paga 3, eu vou fazer o seguinte, será que ela também não quer pagar aqui o meu? E aí a gente faz um esquema, grandes jogadores que podem, quem sabe, ao invés de renova com o Flamengo, mas tenta pegar um vínculo também, você abre precedentes que, na minha opinião, galera, não tem necessidade e é perigoso. Não tem necessidade e é perigoso. Agradeça a gentileza, nada de graça, mas não há necessidade. Então eu vou absolutamente contra, tá? Independentemente de qual atleta que for, acho que ou o clube que honra os seus compromissos e o compromisso da patrocinadora, seja lá qual for, é pagar pelo patrocínio. O que você faz com aquele dinheiro, aí... Agora, presente de patrocinador me cheira muito a anos 2000 e eu tenho uma certa distância. Quem viveu anos 2000 no futebol, eu acho que tem uma certa distância aos certos vícios, estímulos e que eram os roteiros, né, que faziam parte dos anos 2000. Deixa o Corinthians, que está com seus problemas com esse método, eu acho que o Flamengo não tem essa necessidade, não. Se quer pagar, então, o atleta, aumente o patrocínio, o Flamengo, então, vai e contrata. Mas tem esse vínculo direto com o patrocinador apresentando e sendo... Não, eu particularmente, tá? Eu espero que somente seja um boato. Seria muito legal o Flamengo fazer uma nova contratação, poder reforçar, mas não com esse vínculo, tá bom? Essa é a minha opinião, tá bom? Grande abraço, tamo junto. Então amanhã, o que é importante amanhã é o quê? É o Flamengo e Grêmio. Isso é que importa amanhã, tá bom? Grande abraço, tamo junto, a gente se vê. Valeu!